Qual é a forma mais eficiente de fazer investimentos para os filhos? Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Atibank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para errar em mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Atibank simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneiras de termos mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano, ao fim da nossa vida ativa e para além disso. Hoje vamos falar sobre como preparar da forma mais eficiente possível o futuro dos nossos filhos. Começarmos a poupar para eles e a investir para eles, de forma a eles terem a maior quantidade possível de dinheiro quando eles precisarem dele. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e de, enfim, falar sobre este podcast a outras pessoas, porque recebo muitas mensagens de pessoas que dizem que este podcast mudou a vida financeira delas. Vamos lá então a isto. Preparar o futuro para os filhos. Eu imagino que um grande número de vocês que estão aí desse lado têm crianças. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, enfim. E eu sou pai, tenho 2 filhos e, portanto, preocupo-me muito com o futuro deles. Já percebi que a cada geração que passa há mais instabilidade, menos previsibilidade. Os preços estão a subir de uma forma muito rápida, nomeadamente os preços da habitação. Os custos do ensino superior, por exemplo, que antes era, enfim, ter dinheiro para pagar as prestações, as propinas, enfim, as despesas do ensino superior de irem para a universidade, eram uma coisa que, com esforço maior, menor, era possível fazer, mas agora eu acho que a grande dificuldade é a habitação, o quarto, o alojamento dos filhos quando forem estudar. Eu acho que deve haver muitas famílias que até poderiam ter dinheiro ou apoios do Estado para pagar as propinas, não têm dinheiro para o alojamento e para a habitação. Isto é trágico. Portanto, aquilo que eu tenho andado a dizer ao longo destes últimos anos é: comecem a preparar o futuro dos vossos filhos, já nem falo da reforma, mas também a reforma, assim que eles nascem. Assim que um bebê tiver NIF, façam um PPR, façam investimentos em ETFs, façam investimentos, se tiverem essas possibilidades financeiras, que é raro e difícil, em imobiliário, seja lá o que for, criptomoedas, depois depende dos vossos conhecimentos e do vosso perfil, mas o fermento do dinheiro é o tempo. Quanto mais depressa começarem, e não há melhor data para começar do que a semana ou o mês em que eles nascem, porque depois o crescimento torna-se exponencial graças ao efeito dos juros compostos. Se pesquisarem juros compostos aqui no podcast, vão encontrar um episódio onde explico como é que isso funciona. Portanto, é começar o mais depressa possível. Agora, há várias formas de juntar dinheiro para os nossos filhos. A mais clássica de todas é abrir uma conta poupança júnior, ou lá com outro nome qualquer, que os bancos têm, que dizem: bom, faça aqui uma poupança para o seu filho, abre uma conta em nome dele, metem lá 25 euros por mês, 50 euros por mês, 100 euros por mês. Aquilo, meus amigos, rende uma miséria. Portanto, tudo o que seja menos de 2,5% líquidos, não é brutos, líquidos, estão a empobrecer os vossos filhos. E já nem falo em pôr o dinheiro num mielheirozinho, tenha ele o tamanho que tiver e a forma que tiver. Ou guardar o dinheiro numa gavetinha, ou numa conta à ordem. Por favor,
pais de Portugal, não guardem o dinheiro dos vossos filhos em sítios onde ele apodreça para a inflação. 100 euros hoje, para o mês que vem já só valem 95. E daqui a um ano esses 100 euros já só valem 80. Agora imaginem, daqui a 20 anos. Portanto, primeiro ponto, o dinheiro dos vossos filhos tem de estar a crescer ou então estão a tratar mal o dinheiro dos vossos filhos. Ponto. Eu só percebi isto tardíssimo. Tardíssimo. Portanto, andei a perder o dinheiro dos meus filhos durante muito tempo a pensar que estava a fazer bem, porque não queria arriscar nada. Bom, isso já nos levava a outra conversa. Portanto, à ordem, depósitos a prazo, contas poupança para crianças, é para esquecer. Qual é a alternativa possível a seguir? Pelo menos certificados de aforro. Perdem na mesma para a inflação, mas, enfim, perdem um bocadinho menos, ou andará ali ao fim de 15 anos, mais ou menos, no valor da inflação, mas nós também não sabemos como é que vai evoluir a inflação nos próximos 15 anos. Portanto, do mal o menos. Ok. Agora, vamos à dica importantíssima para o episódio de hoje, que foi uma coisa que eu só descobri agora. Portanto, isto é praticamente inédito. E tem por base a reportagem do Contas Poupança, que verão muito brevemente, ou que já podem ver, dependendo da altura em que estiverem a ouvir este episódio, e que já têm na entrevista ao António Schwalbach, que já está publicada também aqui na lista de episódios do podcast Contas Poupança. Tem a ver com heranças e investimentos. É um episódio publicado numa sexta-feira e que, enfim, poderão andar aqui um bocadinho para trás. O episódio à volta entre os... pois vocês não têm os números, mas já vamos com mais de 400 episódios, portanto é um relativamente recente em relação à altura em que estou a publicar este episódio. Bom, vamos continuar a ver onde é que pomos o dinheiro para os nossos filhos. Fazer um PPR é uma decisão importantíssima, porque pode pôr esse dinheiro, pode fazer um PPR em nome deles e, portanto, fica logo despachado. Eu fiz um PPR em nome dos meus filhos, um com 8 anos, o outro com 16, e já tem 5 anos esse PPR, e todos os meses vão para lá 50 euros para cada um, e já lá tem um valor muito relevante. Também há a possibilidade, portanto, há bancos que não fazem em nome de menores, e há bancos e gestoras de fundos e corretoras que fazem PPRs em nome dos menores. Portanto, vai ter de pesquisar um a um. Primeiro vai escolher o PPR que quer fazer e depois é que faz essa pergunta. Segundo ponto relevante em relação aos PPR é que há algumas instituições, poucas, que permitem transferir o PPR que está em nome do pai ou do avô para o filho ou para o neto. Mas nem todos permitem fazer isso. Porquê? Porque as instituições, aquelas que eu contactei, consideram que a lei não é clara e, portanto, não conseguem garantir que depois quem recebe o PPR cumpra com os requisitos para manter os benefícios fiscais se quem o fez os recebeu. E como não querem ser responsabilizados pelas finanças depois por essa multa que eventualmente terão de pagar se a autoridade tributária disser, bom, meus amigos, isto para nós equivale a um resgate, ou o filho ou o neto resgatou o dinheiro para o que entendeu, e pode fazê-lo, mas já foram dados benefícios fiscais, mas depois a outra pessoa diz, não, eu dei o PPR, não fui eu que resgatei, não tenho nada que devolver. E, portanto, eles temem, os bancos e instituições financeiras, que depois a autoridade tributária venha cair em cima deles e eles não querem ter essa responsabilidade. Portanto, percebo isso. No entanto, há instituições que permitem doar o PPR. Ao doar o PPR, uma vez que tem uma legislação específica, benefícios fiscais e uma fiscalidade melhor, passados 8 anos já só paga 8%, cerca de 8%, sobre as mais-valias, é um produto que
é interessante para planear o futuro se for bem escolhido. Há péssimos PPRs. Bom, então, eu agora queria fugir, não é bem fugir, queria subir o patamar, que é, vamos esquecer então depósitos a prazo, vamos esquecer certificados de aforro, vamos esquecer os PPR e vamos agora falar sobre outros investimentos que até historicamente são mais rentáveis ou têm sido mais rentáveis do que alguns PPRs ou do que a maior parte dos PPR, que são os ETFs, fundos de investimento, ações, enfim, e outras ferramentas que possa encontrar, mas que estão relacionadas com investimentos mobiliários, ligados às bolsas. E estou a fazer a referência a estes produtos porque alguns de vocês, muitos milhares de vocês, já começaram também a fazer ETFs para os filhos. O que é que acontece? Ao fazer um ETF para um filho ou para um neto, não pode ser em nome deles porque eles têm de ter mais de 18 anos de idade. Quando eu falo de filhos, falo de menores de idade. Okay? Porque se um filho tiver 18 anos e quiser fazer um PPR para ele, ele faz o PPR, na boa, não há problema rigorosamente nenhum. Bom, mas mesmo nessa situação, mesmo que o seu filho tenha 50 anos, este detalhe é importantíssimo. Isto é muito importante para si, ou para vocês, para a vossa família. O que é que eu descobri? Que eu não sabia e que me foi explicado por fiscalistas. É que está previsto na lei que as doações entre ascendentes e descendentes do primeiro grau não há imposto a pagar quando é feita uma doação. Quer dizer, isto eu já sabia, não tinha, era ligado aos investimentos. Portanto, agora reparem, eu não consigo fazer um ETF em nome dos meus filhos se eles forem menores. Portanto, vou fazer em meu nome. Então, o que é que eu eventualmente até já sugeri no passado? Que é, quando chegar à altura, os 18 anos, os 20, os 25, os 30, seja lá o que for, resgata esse valor, paga as mais-valias e dá esse dinheiro ao seu filho, porque cresceu muito dinheiro. Apesar de pagar as mais-valias, esse dinheiro cresceu bastante ao longo de 20 ou 25 anos. Agora, aquilo que me disseram foi: Pedro, mas isso não faz sentido, porque em vez de resgatar, pode doar esse dinheiro ao seu filho ou ao seu neto. Ou, vamos levar isto para um patamar ainda mais elevado, que é, eu posso doar ao meu pai ou ao meu avô. Ou seja, não há nenhum impedimento legal em que isto seja feito. E quando se faz a doação de uma carteira de investimentos, uma vez que não está a doar dinheiro, está a doar uma carteira de investimentos, está a doar algo que ainda não foi transformado em dinheiro líquido, que ainda não foi parar a conta à ordem, não há não só imposto de mais-valias a pagar, porque não foi realizada nenhuma mais-valia, como, do outro lado, como antes não era dono daquela carteira de investimentos, só vai começar a contar para as finanças a partir da data, cerca da data em que foi feita a doação. Isto é absolutamente fabuloso em termos fiscais, porque vai poupar 20 anos de mais-valias. O que está previsto na lei, está escrito, é que a data que conta para as finanças é 2 anos antes, ou até, o que está lá escrito, para sermos exatos, é até 2 anos antes da data da doação. Portanto, vamos imaginar o seguinte exemplo muito prático. O meu filho nasceu. Faço imediatamente um ETF para ele e vou reforçando todos os meses. Todos aqueles primeiros anos, a primeira fatia, que convém que seja o maior possível, não é? A maior possível, o que é que vai acontecer? Passados 20 anos, vamos imaginar que tem lá, por exemplo, 50 mil euros nesse ETF. Portanto, ao resgatar, eu teria de pagar
uma vez que já passaram mais de 8 anos, 19,6% sobre o valor de todos os lucros, não o valor que eu pus lá. Esse não se paga impostos sobre isso. Portanto, ao resgatar, eu teria de pagar, uma vez que já passaram mais de 8 anos, 19,6% de todas as mais-valias para o Estado. Entretanto, já cheguei aqui ao meu destino, vou só terminar aqui a nossa conversa. Teria de pagar 19,6% ao Estado, o que pode equivaler a vários milhares de euros de imposto que eu, pai ou avô, teria de pagar ao Estado, não era ao neto. Porque no ano a seguir eu teria de declarar essa venda e depois apareciam-me ali 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil euros de imposto para pagar ao Estado. E, entretanto, tinha dado o dinheiro ao meu filho ou ao meu neto. Agora, sendo uma doação, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que ele chega aos 20 anos, eu quero dar-lhe, então, essa carteira de investimentos. Não é o dinheiro, é transferir a titularidade da carteira de investimentos. Então, o que vai contar para as finanças, eu comprei, quando ele nasceu, as unidades de participação. Portanto, se a unidade de participação, quando ele nasceu, era 10 euros, e agora a unidade de participação está em 20 euros, eu teria de pagar mais-valias sobre o dobro. Ou ele. Mas, como ao fazer a doação e ao declarar isso nas finanças, e atenção a este pormenor, eu tenho 3 meses para fazer isto. Depois de doar a carteira, tenho de ir às finanças, apresentar um documento, uma declaração simples, a dizer, eu, Pedro Manuel Francisco, não sei o quê, Maria Joaquina, tal, com esta identificação, declaro que doei a seguinte carteira de investimentos a tal pessoa, descendente direto, com esta composição, estas ações, este ETF, este fundo de investimento, este produto financeiro, que no momento em que estou a falar tem esta cotação. Ou seja, nem tem de fazer isto. A própria instituição onde fez a doação vai passar-lhe um documento e entrega esse documento nas finanças. É tão simples quanto isto. Eu até já estava aqui a complicar um bocadinho. Mas o mais importante é que declara a doação. Eles vão emitir uma liquidação de imposto que virá a zeros. Pronto, e está resolvido. Doou a sua carteira de investimentos. Pode ser só uma ação, pode ser só um ETF. Quando eu falo em carteira, não imaginem que tem de ser 20 produtos. Não, é o que for. E então, o que é que acontece? O meu filho, aos 20 anos, vai receber essa carteira e passa a estar no home banking dele ou na plataforma dele. Mas quando for resgatar esse dinheiro, quando vender, as finanças vão fazer a conta qual era o valor da participação, ou da unidade de participação, 2 anos antes da doação. Ok? Convém nós próprios também fazermos essa conta. Ou seja, no momento em que nós fizermos a doação, vamos tirar uma fotografiazinha, vamos fazer um print screen do valor da unidade de participação, porque já sabemos como é que a autoridade tributária funciona muitas vezes, não é? Muito bem. Então, se daqui, quando ele fizer 25 anos, ou 28, ou 30, ou 40, ou 50, o que vai contar é aquela unidade de participação, 2 anos antes da doação, e não quando ele nasceu há 25 ou 30 anos. Estão a ver a vantagem disto? São praticamente décadas de graça em termos de mais-valias de impostos, e tudo isto é perfeitamente legal. É aqui que entra a literacia financeira e o conhecimento da legislação. Eu não sabia isto porque nunca tinha perguntado e nunca me tinham dito. E agora vocês estão a ouvir e já sabem. Portanto, reparem isto pode significar dezenas de milhares de euros, dependendo do dinheiro que vocês tiverem para investir para os vossos filhos. Isto é brutal. Portanto, agora, vamos à parte mais chata, que é, nem todas as instituições em Portugal e no estrangeiro permitem a doação de carteiras. O que é que isto implica? Implica que, se for esta a vossa estratégia, vocês vão ter de equilibrar a vossa decisão entre onde pagam menos comissões,
onde estão os produtos financeiros que vocês querem subscrever e o facto de permitirem à partida a doação de carteiras. Só para vos dar um exemplo, eu contactei vários bancos, foram pouquíssimos os que me responderam, pelo menos até esta altura em que estou a gravar este episódio, mas, só para dar um exemplo clássico, perguntei à Caixa Geral de Depósitos e na Caixa Geral de Depósitos permitem a doação de carteiras desde que, entre pais e filhos, avós e netos, cruzando, não é? Mas apenas se as carteiras, ambas, estiverem na Caixa Geral de Depósitos. Foi o que me responderam. Portanto, só aqui há um critério que vão ter de analisar. Contactei também a Trade Republic, que me disse que não permitem para já a transferência de carteiras de pais para filhos, mas que pensam vir a fazê-lo no futuro. Nada garantido. Quem antes permitia doações de carteiras também pode deixar de permitir. Ou seja, não há nada na lei que obrigue uma instituição a fazer isso. Mas aquilo que é importante saber é que a lei permite fazer isso. E, permitindo, tem esta enormíssima vantagem fiscal de doar uma carteira sem quem dá pagar mais-valias e a pessoa que recebe só paga mais-valias 2 anos antes do momento da doação. Isto é ouro. Isto é ouro de literacia financeira. É extraordinário. Portanto, em resumo, é um erro, não é bem um erro, é fiscalmente ineficiente um pai fazer logo este tipo de investimentos em nome do filho, ou dos filhos, ou dos netos. É mais vantajoso, se estivermos a pensar a muito longo prazo, fazer em seu nome para depois doar e depois a pessoa que recebe, com esse dinheiro, faz aquilo que muito bem entender. Obviamente não convém fazer o resgate logo na semana a seguir, porque a autoridade tributária pode considerar que é abuso fiscal, mas se fizer o resgate 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, quando for, não há nenhum problema, porque depois as pessoas fazem com esses investimentos aquilo que muito bem entenderem. Agora, aqui uma dica suplementar. Se conseguir juntar estas peçazinhas todas do puzzle, o que é que vai acontecer? É escolher, passados 20 anos, ou passados 15 anos, ou 18 anos, vai escolher a altura em que os seus investimentos estavam no pico máximo e depois vai fazer as contas para doar 2 anos à frente. Daqui a 2 anos vai dar porquê? Porque uma vez que vão escolher o pico máximo anterior, vai beneficiar o seu filho ou neto quando a autoridade tributária fizer as contas às mais-valias, vai escolher aquele pico e não um momento em que esteve cá em baixo em queda, porque se escolherem um momento em que esteve em queda, o que é que vai acontecer? Vai ter mais lucro, logo vai pagar mais impostos sobre esse lucro. Portanto, reparem como tudo isto é extraordinário quando nós temos conhecimento financeiro para tomarmos decisões inteligentes e fiscalmente inteligentes e eficientes. Podemos retirar o máximo possível, fazendo sempre tudo dentro da lei. Posto isto, quando falo em ETFs e fundos de investimento e ações e coisas deste género, não falei das criptomoedas por uma razão simples, é que passado 1 ano já não paga impostos. Portanto, é um bocadinho irrelevante se fizer o investimento nessa ferramenta. Correndo os riscos que já sabe, obviamente. Portanto, pode fazer crescer o dinheiro do seu filho 7% ao ano, 8% ao ano, 9% ao ano, 10% ao ano, eventualmente até mais, tendo em conta o passado. Ninguém pode garantir o futuro, mas isso quer dizer que pode duplicar ou triplicar as poupanças para os seus filhos, em vez de os ter a apodrecer numa conta a prazo ou em certificados de aforro ou em contas que rendem juros absolutamente miseráveis. Isso sim é que é pensar no futuro dos seus filhos.
Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Pode fazer as suas perguntas, se ficou com dúvidas, para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737, e depois eu respondo às quartas-feiras no Vamos a Contas, que é um sub-podcast, não, é na mesma o podcast, mas com essa rúbrica em que eu respondo às vossas perguntas, que vocês mandam gravadas em áudio. Não se esqueça de subscrever este podcast, de assinar a newsletter Contas Poupança em contaspoupanca.pt. Lá em cima tem um botãozinho para fazer isso. Também de me seguir nas redes sociais, no Instagram Pedro Anderson Oficial, no TikTok Pedro Anderson Oficial, no Facebook Contas Poupança. Também há um canal de notícias no WhatsApp, portanto podem inscrever-se e receber as notícias por WhatsApp. E, portanto, tem também os 7 livros que já escrevi na descrição dos episódios e ao fundo da página em www.contaspoupanca.pt, onde encontra todas estas dicas que podem mudar a sua vida financeira. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado. Boas poupanças! Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classe do Atibank. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classe já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Atibank simplifica.